Uma das grandes surpresas de 2023 foi que, depois de quase 60 anos de atraso, a gente finalmente tem não só um, mas dois livros da escritora nigeriana Flora Nwapa lançados aqui no Brasil. Efuru foi o primeiro livro dela, de 1966, e saiu aqui pela editora Moinhos. Basta Um, que é o quarto romance dela, é um livro de 1981 e foi editado pela Roça Nova. Existe uma pequena controvérsia sobre quem seria a mãe da literatura africana. Afinal, a Flora Nwapa e a escritora queniana Grace Ogot publicaram os primeiros romances escritos por mulheres do continente africano, com menos de uma semana de diferença entre elas, em 1966. Tanto a Nigéria quanto o Quênia já estavam independentes. A Nigéria em 1960 e o Quênia em 63. Se você for um purista das datas, você vai ficar com a Grace Ogot. Agora, se você, assim como eu, está mais interessado na importância do feito, então você vai encarar as duas como grandes matriarcas da literatura produzida no continente africano. Até porque eu acho muito mais rico ter duas mães, a Flora Nwapa e a Grace Ogot, do que ficar discutindo detalhes técnicos para saber quem foi a primeira, quem foi a segunda, num espaço de tempo tão pequenininho como esse, né? Inclusive, eu vou pôr mais lenha da fogueira aqui. A primeira mulher do continente africano a ter um livro publicado, mas não foi um romance, foi o texto de uma peça de teatro que ela tinha escrita no início dos anos 60. Foi a dramaturga e a poeta do Ghana, chamada Ama Ata Aidoo. The Dilemma of Ghost, o Dilema do Fantasma, foi publicada em 1965. Mas tanto ela, a Ama Ata Aidoo, quanto a Ogot, nunca tiveram as obras delas publicadas aqui no Brasil. Olha aí a oportunidade para as editoras brasileiras, né? Mas vamos voltar para Flora, uma das mães da literatura brasileira, e que abriu caminho para muitas outras escritoras que talvez você tenha ouvido falar, como Ayobami Adebayo, Oyinkan Braithwaite, Chinelo Okparanta, Buchi Emecheta, ou Buchi Emecheta, tanto faz, que começou, inclusive, a escrever incentivada pelas obras da Flora Nwapa, e até a Chimamanda Ngozi Adichie. Pois é, eu só citei aqui escritoras nigerianas publicadas no Brasil, tá? Efuru foi traduzido pelo Tom Jones, e tem essa capa aqui super bonita, que é do Sérgio Rodrigues, e uma introdução linda da professora e mestra Tatiana Cassiano. Através dos olhos da Efuru, que é a protagonista, a gente mergulha numa grande análise da sociedade Ibo, que é a etnia da Flora Nwapa, e todos os dilemas que foram deixados de herança pelos colonizadores, numa Nigéria que tinha acabado de nascer como país e que estava naquela encruzilhada entre o que é o moderno e o que é o tradicional, que é uma encruzilhada que praticamente todos os países viveram e vivem até hoje, né? Assim, através da Efuru, a Flora Nwapa vai discutir com a gente a validade cultural, por exemplo, da mutilação genital feminina, que é uma questão no continente africano, em vários países do continente africano, inclusive hoje, os aspectos da religião Odinani, que é a religião dos Ibos, a demonização das religiões tradicionais pelo cristianismo. Olha, assuntos de hoje, né? Papel da mulher numa sociedade machista e patriarcal, né? Cujas características machistas e patriarcais tinham sido exacerbadas ainda mais pelo período colonial. Ora, 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 né? Uma sociedade onde os casamentos são arranjados desde cedo e a mulher tem que lidar com um fantasma que ronda algumas delas, que é, sim, ser banida da sociedade se ela for uma mulher infértil, por exemplo. Se o marido for infértil, a culpa cai sobre a mulher. Tem isso também, né? Efuru é uma grande análise social e de costumes,
assim como Basta Um. A diferença aqui é que, ao contrário da Efuru, a Maca, que é a protagonista, ela desafia a ordem social o tempo todo. Ou como diria o jornalista, poeta brasileiro, Torquato Neto, a Maca está aí para desafinar o coro dos contentes. E ela vai fazer isso porque ela quer ser protagonista da própria história. E quando ela começa a fazer isso, ser protagonista da própria história, tomar as rédeas da vida dela, ela desperta uma inveja e um ódio gigantesco de várias pessoas ao redor dela, né? Porque ela vai se tornar uma comerciante de sucesso e, para isso, ela vai largar o marido. Mais do que isso, ela vai devolver o dote para a família do marido, que é uma coisa raríssima em todas as sociedades do continente africano, no interior do Brasil também, tem muito isso, né? E ela vai mudar de cidade, ela vai para a capital da época, né, que é Lagos, que era Lagos, e ela vai se envolver amorosamente com outros homens. Vai se tornar amante de outros homens, entre eles um político muito poderoso e um outro que é alguém ligado a um outro tipo de poder, mas eu não vou falar nada não, que é surpreendente, que eu não vou dar spoiler do livro, né? Ou seja, a Amaka é um escândalo ambulante na sociedade nigeriana dos anos 70, da década de 1970, né? Basta Um foi traduzido pela Ana Meira e a Lubi Bratis, e essa capa lindíssima aqui é da artista plástica Manuela Navas. E ainda tem um prefácio maravilhoso, escrito pela professora, mestra e escritora Maria Carolina Casati, que é mais conhecida no Instagram, por exemplo, como Encruzilhinhas. E a orelha do livro foi escrita por este aqui que vos fala. Se vocês já leram algum dos dois livros, ou os dois, comentem aqui e digam o que vocês acharam. Se vocês viram esse vídeo no nosso canal do YouTube, aqui embaixo tem o link para o perfil no Instagram. E se vocês viram esse vídeo no Instagram, dá uma olhada no link da bio aqui em cima para você ver o atalho para o nosso canal no YouTube. Até a próxima.